depois eu explico. Boa noite, né? Boa noite pra gente aqui também. Vamos fazer oração para a gente iniciar o estudo dessa noite. Jesus, querido amigo, estamos aqui mais uma vez com o objetivo de estudar, de esclarecer, orientar, refletir sobre uma temática hoje muito importante. E pedimos, Senhor Jesus, as suas inspirações, a tua paz, o teu amor, para que possamos absorver da melhor forma o que hoje iremos refletir e assim, posteriormente, colocarmos em prática que a tua lei está presente em nossa mente, que possamos colocá-la em prática todos os dias. Fica conosco, nos abençoando, nos permitindo a mais uma reunião. Que assim seja. Assim. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né? Um tema que Leonardo leu na semana passada, estudou, né, falou, que é sobre o vício, né? Continuando aqui o livro do Espírito Hamed, né, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, As Dores da Alma, é o livro que a gente está estudando, né? E vamos dar uma leitura, fazer uma leitura e depois a gente vai comentar. Tradição é o ato de transmissão oral ou escrita de costumes, lendas ou fatos levados de geração a geração através dos tempos. Quanto mais antigos, mais notáveis e fora do comum eles se tornam. Uma vez atingida tal dimensão, transformam-se em crenças inquestionáveis. As criaturas assimilam conceitos simplesmente porque outras, que elas julgam importantes e entendidas, disseram-lhe que são verdadeiros. As crenças de toda espécie começaram geralmente através das histórias e dos costumes criados por alguém. Com o passar dos séculos, entretanto, torna-se regras éticas. Crença é a ação de acreditar naquilo que convencionamos adotar como verdade. Evidentemente, algumas são verdadeiras, outras não. Precisamos revisar nossas concepções sobre os vícios. Não podemos entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente delinquentes e vadios. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Pelas crenças tradicionalistas, são taxados de criminosos e vagabundos. Para nós, no entanto, representam, acima de tudo, companheiros do caminho evolutivo, merecedores de atenção e entendimento. Por serem carentes e sofridos, entregaram sua força de vontade ao poder dos tóxicos, procurando se esquecer de algo que talvez nem mesmo saibam, eles próprios, pois não aguentaram suportar seu mundo mental em desalinho. A ociosidade pode ser considerada, ao mesmo tempo, causa e efeito de todos os vícios. Respondendo-se à ociosidade, assim que manifestaram as entidades superiores, aqui é uma questão 564 do Livro dos Espíritos, né? Haverá espíritos que conservem ociosos, mas esse estado é temporário e, dependendo do desenvolvimento de suas inteligências, eu vou ler ele completo, porque ele está aqui atrás, peraí. Haverá espíritos que conservem ociosos, que em alguma coisa útil se ocupem? Perguntou, né, Allan Kardec. E a resposta dos espíritos: mas esse estado é temporário, e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências, há certamente como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo
e do seu livre-arbítrio. Porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instintos do que por vontade expressa. Sob o prisma do efeito, tais considerações podem ser analisadas conforme o que segue abaixo. Os dependentes são julgados por muitos como criaturas intencionalmente indolentes, por outros, de forma precipitada, como parasitas sociais, desocupados, improdutivos e preguiçosos. Mas sem qualquer conotação ou justificativa de tirar-lhes a responsabilidade por seus feitos e decisões, não podemos nos esquecer de que o peso do fardo que carregam lhes dá tamanha lassidão energética que passam a viver em constante embriaguez na alma, entre fluidos de abatimento, fadiga e tédio. Não são inúteis deliberadamente, mas se utilizam sem perceber do desânimo que sente como estratégias psicológicas, que fugirem à decisão de arregaçar as mangas e enfrentar a parte que lhes cabe realizar na vida. Adiam sistematicamente seus compromissos, vivem de uma maneira no presente e dizem que vão viver de outra no futuro. Aqui está um possível raciocínio de que se utilizam. Sei que devo trabalhar, mas me realizar, mas como desconfio da minha capacidade, não tenho... Temo não fazer direito. Ou mesmo, o que gosto de fazer não será aprovado pelos outros, por isso digo a mim mesmo que aos outros que eu farei no futuro. A autossabotagem. Né? Agindo assim, não terei que admitir que não vou fazê-lo. Os toxicômanos são criaturas de caráter oscilante, não desenvolveram o senso de autonomia e vivem envolvidos numa aura fluídica de indecisão e imobilização por consequência da própria reação emocional em desajuste. Protelam as coisas para um dia que talvez nunca chegará. Fixam-se ao consumo cada vez maior de produtos narcóticos, enquanto desenvolve atitudes emocionais que os levam à subjugação a pessoas e situações. A ociosidade como causa das viciações pode ser estudada da seguinte maneira. As velhas crenças religiosas continuam afirmando que a felicidade dos bem-aventurados consiste na vida contemplativa, no repouso absoluto nos céus, em uma eterna e fastidiosa inutilidade. Asseguram também, em contrapartida, que os infernos são destinados aos espíritos culpados, conduzidos forçosamente a um mundo de expiações eternas, sem meio de reparação, e ficariam condenados a viver eternamente as dores do fogo e o sofrimento não menos cruel da eterna ociosidade. As crenças no poder dos melhores, ou seja, dos aristocratas, fortificaram-se ainda mais no tempo dos patriarcas das sociedades greco-romanas. Expandindo-se assim, essas ideias ficaram que os homens formassem unidades produtivas com base no escravismo. As vilas romanas e gregas possuíam dezenas de criados cativos para satisfazer a todas as necessidades dos patrícios, para que vivessem no fastio e na inutilidade. Durante séculos, a escravidão no Brasil foi aceita, sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade dos cativeiros. Os senhores de engenho se justificavam dizendo que resgatavam os negros do paganismo e que viviam para a conversão cristã, o que lhes facultava a redenção dos pecados e lhes abria as portas da salvação. Na realidade, ocultavam-se suas verdadeiras intenções. A mão de obra lucrativa que lhes permitia a vida fácil de esbanjamento com seus familiares, para manter a aparência social. Aprendemos com as sociedades absolutistas do passado que a ociosidade era uma peça importante na vida. Na corte, as etiquetas, jogos, bailes, saraus eram as atividades mais comuns da nobreza. Assim pensavam os nobres na época do Luís XIV da França. Somos uma classe que não ganha dinheiro pelo trabalho, mas o temos pela nossa genealogia.
Não queremos ser confundidos com os poupadores vulgares que são a gentinha da burguesia. Pode-se afirmar que até poucas décadas atrás, a grande maioria também assim raciocinava. As regras e costumes do passado pesam sobre todos nós. Somos espíritos milenares, encarnados sucessivas vezes, adquirindo experiências e assimilando crenças, algumas verdadeiras, outras não, repetindo o que escrevemos inicialmente. Essa é a razão da necessidade de revisar os nossos conceitos. Disse certa feita Sócrates: não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. A ociosidade é uma porta que se abre para os vícios, é uma casa sem paredes. As serpentes podem entrar nela por todos os lados. Essa parte aqui deu até lembrança de mente vazia, oficina, né? Vocês sabem quem. Ai, ai. Então, assim, né, ele finalizou nessa parte aqui. E se a gente for pensar, né, hoje a gente fala sobre doença, né, o vício. Ele citou muitas questões de vícios, né, de drogas, de álcool, nesse sentido aqui no início. E a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela diz que é uma doença física, psicoemocional, que gera prejuízo à vida da pessoa, né, que usa, e também da família, né, que compartilha, que acaba sendo codependente. E aí, se a gente for pensar, né, os vícios que a gente está falando aqui, hoje eu estava lendo, né, que eles, na questão destrutivas e racionais, quando a pessoa busca utilizar, né, algum tipo de droga, né, buscando por esse campo, ele está fugindo de alguma questão que ele está vivenciando e não consegue dar conta, né? Daí a importância da gente procurar, sim, ajuda profissional, buscar fazer a autoanálise, que a gente já falou até da outra vez, né? E aí eu até grifei essa parte aqui, ó, que eu achei, assim, bem acolhedor, né, da parte do Hamed, que ele colocou aqui. Não podemos entendê-los, né? As pessoas que têm esse tipo de vício, os dependentes, né? Entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente delinquentes e vadios. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Só que para eles colocam assim que eles não chamam nem criminosos nem vagabundos, né? Mas para nós, no entanto, representam acima de tudo companheiros do caminho evolutivo, merecedores de atenção e entendimento, e por serem carentes e sofridos, entregaram sua força de vontade ao poder dos tóxicos. Eu achei bem acolhedor, né? Que às vezes as pessoas não dão nenhum tipo de atenção, de carinho. Ah, fulano está bebendo, fulano está usando droga. Mas ao invés de a gente poder ajudar, oferecer um tratamento, porque às vezes a pessoa que está usando, ela não vai ter condição de procurar ajuda também. Então, daí a importância da família estar buscando, né, a unidade de saúde, né, que a gente hoje tem o CAPS. Quem tem algum familiar com algum problema de saúde em relação ao tóxico, né, a outras drogas, dá uma chegada no CAPS, faz uma consulta, faz um diálogo, né, com a equipe que vai estar orientando. Eu tenho até uma pessoa conhecida que ela fez isso. O pai dela vivia, né, há muitos anos bebendo e eles não conseguiam mais dar conta, né? Todo dia ele já estava bebendo. E aquilo causava transtorno, né, na família inteira, né, na casa, com a esposa, as filhas já não estavam mais aguentando. E aí falou assim: pai, vamos ao CAPS? Não vou, eu não estou doente, né, porque não aceita, né, que é uma doença. E aí ela pegou e falou assim: não vai não? Aí ela foi até o CAPS. Aí passou toda a situação e a equipe do CAPS foi à casa dela. Eu achei isso bem bacana, né? A equipe do CAPS foi lá, conversou com ele, assim, mas demorou, né? Foi bem resistente, ele negava, ele não aceitava dizer que estava doente. Porque ele, eu bebo para distrair, né, e tal. E aí esse processo ocorreu assim, a equipe começou a dar esse suporte, ele começou a tomar medicação, fazer o tratamento, foi o psiquiatra, foi os psicólogos lá. E hoje ele parou. Então, assim, olha a importância, né? A família se preocupou, foi até lá, né? Porque acaba, às vezes, a família que está no cotidiano ali junto, vivendo,
não consegue também uma saída, por conta da própria codependência, né? E aí essas filhas que viviam assim, não estavam no dia a dia com eles, mas né, moravam próximo, elas tiveram esse entendimento e foram buscar ajuda, né? E conseguiram. Uma coisa que todo mundo achava que não ia ocorrer. Ah, fulano vai parar de beber, não, vai morrer assim. Né? Fez o tratamento e hoje está bem. Então, assim, todo mundo, né, tem esse direito também. E é uma questão que a gente precisa pensar, né? Hoje eu trouxe também, deixa eu ver aqui, uma fala de Kardec, né? Que ele fala que todas as misérias morais da humanidade têm origem em 2 vícios. Que a gente fica muito focado no vício, né? Bebida, droga. E existem os vícios morais, né? E ele fala que os 2 vícios que são misérias da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E a gente às vezes não foca nisso, né? Então, assim, pior do que você desencarnar, né? Com algum tipo de, por conta, né, de algum tipo de vício que a pessoa teve aqui, em termos de drogas, né, de bebida, de cigarro. Pior de tudo é você ainda conseguir, né, ainda não ter esse despertar de consciência e desencarnar ainda preso ao orgulho e ao egoísmo, né? Então, quantas pessoas têm frases preconceituosas diante de pessoas que usam drogas, mas não pensam, né, que de repente ele pode ter esse vício que é a chaga da humanidade, vamos dizer, né? Porque é um vício do espírito, né? Não é um vício do corpo, vamos dizer assim, né? Que na verdade o vício acaba interferindo das 2 partes, né? Mas falando assim no sentido de moral mesmo do espírito. E ele fala que o orgulho e o egoísmo, mas a gente também pode incluir aqui também a vaidade, a inveja, ciúme, ódio, vingança e ganância. Então, a gente precisa, no dia a dia, refletir. Será que eu ainda tenho alguma vaidade? Qual é o vício que eu ainda estou presa, né? Qual é o vício que eu ainda estou com dificuldade? Né? Que são vários, né? Que são chagas da humanidade. E coloquei aqui também, né, para a gente poder refletir um pouco, né? Que são os vícios emocionais, que a Joana fala, ela fala muito sobre isso, Joana de Anjos, que eu até trouxe aqui um livro, vou ler uma parte para vocês também. Os vícios emocionais também são briga, raiva, medo, né? Quantos de nós dentro de casa a gente se irrita, né, por pouca coisa, no trabalho, né, na rua, no trânsito, e aí surge briga de trânsito, que é uma coisa que, né, acaba se agravando na medida que a pessoa intensifica, né? Não consegue aceitar uma resposta, não tem o autocontrole. E isso faz com que você pode causar violências diversas, né? Até a morte. Então, assim, analisar, hoje eu estou bem, como é que eu estou? De repente, se você não estivesse se sentindo bem, nem melhor nem sair de casa, né? A gente tem que pensar sobre isso. E no livro dos Espíritos, no capítulo 10, que ele fala das ocupações e missões do Espírito, né? Ele fala que é importante a gente reconhecer o problema, fazer a autoanálise, ajuda profissional e adotar os hábitos saudáveis. Então, assim, olha a importância da gente fazer essa autoanálise na gente. A gente, às vezes, vive por conta do dia a dia, da rotina, e não busca pensar como que eu estou agindo. Né? Santo Agostinho sempre fala, né, nos livros. Fazer à noite, antes de dormir, uma autoavaliação, uma autoanálise do que você pensou, do que você agiu, avaliar os seus sentimentos, né? Então, a importância da gente se observar nesse sentido é de grande importância para que a gente consiga avançar. Porque a gente está aqui na Terra para isso, né? Para a gente conseguir avançar. Eu trouxe aqui, deixa eu ler para vocês, na parte de Joana. Sempre tem que ter uma parte de Joana, né? Comigo. Joana de Anjos fala aqui no livro, esse aqui é o livro O Ser Consciente, O Ser Consciente. E ela fala sobre os gigantes da alma. Ai, meu Deus, cadê a perdi a página? Peraí. Eita. Deixei marcado, saiu. Peraí. É que ela fala sobre os gigantes da alma, né? Que é justamente
as questões da nossa parte do nosso ego, né? Um minutinho que eu vou olhar no índice aqui que saiu. Peraí. Não, tá aqui, 78. Deixei marcado aqui, tá aqui. Virutinha. E ela vai vir falando aqui que os gigantes da alma, né? Ela fala do ressentimento. Olha só, isso é um grande vício, né, da nossa alma, que a gente precisa também avaliar, né? Que é dentro do quesito moral. Os ressentimentos, que são entre os tormentos psicológicos alienadores, a presença do ressentimento na criatura humana tem um lugar de destaque. Injustificável sob todos os pontos de vista, ele se instala enraizando-se no solo fértil das emoções, em descontrole do paciente, aí engendrando males que terminam por consumir aquele que lhe dá a guarida. Então, a partir dessa situação aqui, acontece o que também, que a gente precisa estar avaliando, né? A obsessão. Que a obsessão, a partir dessa situação, né, dessa imaturidade psicológica, desse ressentimento que a gente tem, dessa questão de briga, de raiva, de medo, isso tudo também abre uma brecha para os obsessores atingirem a gente, né? Então, ela fala também sobre o ciúme, né? Tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática, a presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. Olha só. Profundo, né? Então, assim, o paciente que lhe tomba nas malhas estertoras das suspeitas e verdades, que nunca encontra o apoio nem reconforto. Tá aí um atormentado, né? O ego fica atormentado. Então, é um tipo de vício também. A inveja, que ela fala que é um remanescente dos atavismos inferiores. A inveja é fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Egocêntrico, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. Então, assim, trouxe essa parte para vocês, né? Porque a Joana, ela sempre vem nos despertar, né? E ainda, inclusive, ela coloca para a gente uma terapia, né? A terapia para que a gente possa, né, inicialmente dar conta disso tudo, né? Ela fala da cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa no futuro, avaliando os recursos que se dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo da evolução de cada um. Então, assim, cada um está num patamar de evolução, a gente sabe disso. Mas é importante que a gente consiga dar conta fazendo essa autoanálise. De repente a pessoa ainda não tem se despertar de fazer isso, através da oração também. Então, através da gente orar no dia a dia, pedir a Deus que a gente consiga ter uma inspiração, que a gente consiga ter, né, o envolvimento e que a gente consiga ouvir, né, os nossos mentores espirituais, ouvir essas inspirações que vêm dos espíritos bons, que estão sempre nos auxiliando, né, em contato com a gente. Eu coloquei outra parte também para a gente falar aqui, que no livro dos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, na página exatamente 138, 139, 140, né, ele fala dos vícios e a obsessão. E ele diz aqui, né, junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se desmoravam expectantes. Alguns sorviam os baforados de fumo arremessados no ar e outras aspiravam o hábito de alcoólatras impenitentes. Ele fala alcoólatra, que nem decidi mais esse termo, né? Mas olha aí a gravidade, né? A pessoa às vezes está ali, estou aqui fumando meu cigarrinho, estou bem, mas não sabe que tem espíritos obsessores ali também absorvendo isso. São espíritos inferiores que, na verdade, têm ainda a ilusão de que precisa fumar, né? Ainda não despertou que eles não precisam mais, né, de estar envolvidos com situações da matéria, mas eles ainda estão presos à matéria, são espíritos inferiores, né? E aí a gente coloca, né, que são desencarnados, escravos dos mais variados tóxicos,
saciam seus desejos através dos encarnados, vampirizando-os. É um termo bem pesado, mas é o que ocorre, né? Vampirizando, porque eles incutem o pensamento, vai lá, compra mais bebida, compra mais cigarro, pratica mais isso, né? Exatamente dessa forma, vampirizando. E aí começa a ter o controle, né, da mente da pessoa que é dependente. Então, quantos estes acham que estão a beber, a fumar ou usar drogas, só pensam em si. Então, fazem para uma multidão de invisíveis, né? Ele fala aqui nesse livro. E é o que a gente realmente, quando a gente faz a desobsessão aqui no grupo, a gente vai atender pessoas com alguma dependência, seja ela qual for, porque a dependência também, a gente for ampliar, né? A dependência em álcool, em sexo, né? Em compras, em comidas, no açúcar, né? Tem gente que é viciada em açúcar. Então, são variados tipos de comportamento que a gente precisa se avaliar. Será que eu estou entrando em algum campo dependente? Né? Em alguma substância? Será que eu estou dependente de alguma pessoa também? Né? Que aí já vai entrar o comportamento de uma pessoa obsessiva, né? Diante de outra. Casais que não aceitam uma separação. Ele está dependente do outro de uma tal forma que enlouquece, ele desequilibra totalmente seu campo de harmonia, né, corporal, espiritual, e aí ocorre o quê? Pode ocorrer uma violência, pode ocorrer uma situação, né, que a gente sabe dos casos de violência entre casais, violência doméstica, né, homicídio, feminicídios, justamente por conta dessa dependência emocional. Então, assim, eu como psicóloga, né, a gente, que a gente estuda nessa área, a gente sabe também, não só dentro da área da psicologia, na área do espiritismo em geral, né, que o ser humano precisa sim fazer a autoanálise, mas precisa de um profissional para fazer essa terapia. Que é dentro da terapia que você consegue se olhar, se ouvir, né, que ali é o local onde você vai se colocar os seus medos, colocar suas angústias, colocar o seu eu mais obscuro também para fora, né? Porque a gente coloca que a gente precisa conhecer as sombras. Aí tem gente que às vezes não entende, Deus me livre, quero afastar a sombra de mim, né? Mas não, o Jung fala isso nos livros dele, né? Que as nossas sombras precisam ser conhecidas por nós, identificadas por nós. As sombras estão no inconsciente, a gente precisa trazer para o consciente, saber quem eu sou de fato. E aí, dessa forma, eu vou dar conta de mim mesma, né? Isso sim é o ser consciente, é o ser integral, né? Que a gente busca ser um dia, com o nosso modelo, né, e guia, que é Jesus. Jesus é o nosso maior modelo, né? Que veio aqui à Terra para poder mostrar para a gente de que forma a gente pode alcançar isso, né? E é dessa forma, se colocando para o seu irmão, para o outro, de forma amorosa, de forma sincera, buscando dar conta, né, desses vícios todos que a gente tem aqui, que são milenares. E quantas vezes a gente acaba repetindo, né, comportamentos de milênios. E a gente não dá conta disso, porque a gente não se conhece. Então, é preciso, sim, se conhecer para saber de que forma eu vou atuar em mim mesmo. Isso é ter inteligência emocional, isso é ter, né, controle de si mesmo, ser um gestor de si mesmo. Esse dia eu estava atendendo uma pessoa lá no CRAS, eu achei até engraçado a forma que ele falou. É uma pessoa muito inteligente, e quando eu falei isso para ele se espantou, né, assim, tipo assim, que ele nunca ouviu falar, né? Eu falei assim, olha, você está muito agitado, vem para cá, se agita, aí ele arranja confusão, porque ele quer ser atendido, né, chamando atenção e tal, porque ele está precisando resolver as questões dele. E aí, por conta de todo mundo ficar focado só na agitação dele, não tiveram condição de observar que família que é aquela, né? Qual a necessidade daquela família. E aí, quando eu fui ouvir, eu falei, nossa, é uma família de uma pessoa que tem alguém com deficiência na casa, né? É uma pessoa que precisa, sim, de um benefício, precisa ter uma atenção dentro da questão de vulnerabilidade que ele traz. E aí eu falei para ele assim, olha, é porque você se agita muito, você chega reclamando de forma, você tem que saber conversar, não precisa ganhar no grito, né?
Você precisa ter controle das suas emoções, você precisa ser gestor das suas emoções. Aí ele parou para mim assim, olhou, ai, que chique isso. Eu obrigada a rir com ele, da forma que ele falou, né? Eu falei assim, ser chique é ter esse controle aí, você precisa ter esse controle. E aí, agora ele chega lá no CRAD e ele fala, eu só quero ser atendido por Beatriz, porque ela me entende. Aí o meu pai do céu. Aí agora tem que explicar a ele, entender que tem várias pessoas para atender, não só eu, né? Enfim. Mas assim, é o foco que a gente precisa, sim. Ele agora está chegando mais calmo lá. Então, assim, daqui a pouco, quando eu tiver a oportunidade de estar com ele, para atender, né, no caso, eu vou falar para ele, ó, que bom, você agora está conseguindo ter mais controle de si mesmo, né? Para poder também, né, dar uma condição de um retorno, né, que ele está indo bem. Aí um dia eu entrei, essa semana passada, né? Eu entrei no CRAS, ele chegou, Beatriz, levantou e me deu um abraço forte. Eu, que legal, você está aqui. Aí ele, né, veio buscar saber uma situação com outra pessoa de lá. Então, assim, a gente vai, né, auxiliando o próximo dessa forma. E lá no CRAS, assim, eu sempre tenho oportunidade de utilizar o que eu tenho de conhecimento, não só na psicologia, mas a gente conhece, né, o ser humano dentro da sua questão espiritual também. E quando eu converso com alguém, eu tenho uma amplitude de olhar para essa pessoa e consigo entender, de fato, o que ela está me trazendo ali, né? E aí a gente não faz terapia dentro do CRAS, porque o psicólogo no CRAS ele faz atendimento à família, né? O psicólogo do CRAS não faz atendimento como a gente faz em terapia clínica, né? Atendimento clínico. Mas eu aproveito o momento, eu faço um diálogo reflexivo com a pessoa, né? A pessoa está falando, e eu falo assim, mas qual a sua responsabilidade diante disso? E você já agiu dessa forma? O que você está fazendo para poder melhorar? E a pessoa sai dali mais reflexiva, né? Porque a gente não está acostumado a pensar muito, né? O Alberto fala muito isso com a gente, né? Preguiça mental. É assim, realmente, a gente tem preguiça mental, né? Porque a gente se embola no cotidiano e não busca realizar o que é importante, que é refletir as nossas atitudes, nossos sentimentos. Porque eu acho que a própria sociedade da gente, né, que a gente cresceu, colocou que a gente tem que ficar quieto, não pode falar. E que bom que hoje em dia, estamos no século XXI, as pessoas estão falando mais sobre si, né? Se tiver vontade de chorar, chora. Estou sofrendo hoje, mas amanhã eu vou estar melhor, né? Eu sempre falo isso no atendimento também. Eu falo, você tem direito de chorar um dia, 2 dias, mas se você passar uma semana chorando, você precisa ter atenção. O que está acontecendo, né? E a gente precisa avaliar, sim, porque tudo em desequilíbrio a gente tem que observar. Porque nós somos harmonia, né? Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, então nós somos equilíbrio. Nós precisamos atingir a perfeição um dia, que a gente vai atingir, mas é através dessa análise de buscar o equilíbrio sempre, né? A harmonia do nosso corpo, da nossa mente. Mente sã e corpo sã, né? Não é isso? Mente sã e corpo são. É preciso estar junto para que a gente consiga avançar, evoluir, né? Tá certo? E é isso que eu vim trazer, né? Já estamos a 5 minutinhos depois, mas a gente também começou atrasado, né? E alguém quer perguntar alguma coisa? Se vocês perguntarem, o Léo vai responder. Não, é sério, você tem alguma dúvida, quer falar, quer também acrescentar, né? Que a gente tem sempre trocas, né? Todo mundo tem conhecimento, não é isso? Ninguém quer perguntar nada? Então tá bom, né? Agradecer a atenção de vocês também aqui, né? E vamos encerrar, né? Para que a gente consiga realizar a segunda parte da nossa reunião. Deus, querido Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais aqui presentes, agradecidos estamos por este momento de reflexão, de busca de entendimento, analisando sempre na ótica psicológica, espiritual, unindo, né, o ser consciente, integrando em seus aspectos. E pedimos, Senhor Jesus, que a Sua presença santa esteja sempre nos nossos caminhos, nos inspirando, nos fortalecendo, nos despertando consciências, para que sejamos melhores a cada dia. Obrigada, Senhor, que assim seja.